Bom, boa noite. Todos me ouvem bem? Me veem? Ok? Bom, pessoal, eu queria fazer um pedido, né? Por gentileza, coloquem o nome de vocês completo aqui no chat, tá? Isso tem a ver com a questão da certificação. Então, por favor, coloquem o nome de vocês aqui. Outra coisa, um outro recadinho também que eu gostaria de dar. O número de inscritos foi muito, mas muito maior do que a gente imaginou, né? E nós não conseguimos a autorização para transmissão pelo YouTube. Então, nós teremos aí apenas 250 pessoas. Apenas não, é bastante, né? Mas pelo menos metade disso vai ficar de fora, tá? Porém, eu queria deixar avisado aqui que essa transmissão ela está sendo gravada e aí a gente vai depois disponibilizá-la no canal do YouTube, no GEVAR, tá bom? Então, quem não conseguir assistir hoje, aqui ao vivo, poderá acessar posteriormente pelo nosso canal, tá bom? Já convido vocês para entrarem lá no canal do GEVAR e se inscreverem, curtir e começar a nos seguir por lá, tá bom? As próximas lives serão transmitidas por lá. Então, enquanto as pessoas vão entrando, eu já vou começar a apresentar um pouquinho da nossa proposta, né? Então, assim, essas lives, elas foram idealizadas e organizadas, né, por mim, que sou a professora Thalita Marini, da Universidade Federal de Uberlândia, né, e que coordeno o GEVAR, que é o Grupo de Estudos Variacionistas. Eu coordeno esse grupo na UFO, e a professora Juliana Bertucci Barbosa, que é a fundadora desse grupo, coordena esse grupo na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, a nossa ideia, né, seria divulgar os trabalhos que têm sido desenvolvidos, né, dentro do GEVAR e também dentro do Prof. Letras, tendo em vista que nós duas também somos filiadas ao Prof. Letras, que é o mestrado profissional em letras. Para quem não conhece ainda, né, é um mestrado que tem como público-alvo professores de língua portuguesa em exercício, né, na educação básica, na rede pública de ensino, né? E hoje nós convidamos para a live que será colocada aí para vocês hoje, duas egressas do programa, né? O Prof. Letras também acho que é importante, embora eu já tenha falado um pouquinho, né, na semana passada, eu sei que nós temos novos espectadores hoje, então é importante falar, o Prof. Letras, ele é um mestrado que acontece em âmbito nacional, é um mestrado em rede, tá? E ele é ofertado nas 5 regiões do país, né, em mais de 40 unidades aí do ensino superior, tá certo? Uma das nossas convidadas é a egressa do Prof. Letras UFO e outra é a egressa do Prof. Letras da UFTM, né? E hoje elas vão falar um pouquinho para vocês sobre uma questão que eu acho assim muito importante. Para quem é professor de língua portuguesa, já deve ter se deparado algumas vezes com aquela situação de o nosso aluno dizer que não gosta de português, que não sabe português, que português é chato, que aula de português é chata, que é difícil, né? Então, isso é o que a gente está aqui chamando, né? Que é o grande tema da nossa live, das crenças linguísticas. Isso está diretamente atrelado também às atitudes. Eu não vou ficar aqui conceituando isso cientificamente, né? Então, crença é isso, atitude linguística é isso, não, né? Até porque nós temos aí
um universo, né, de linhas aí, né, para definir esses conceitos dentro da linguística aplicada, dentro da psicologia social. Mas o que me interessa nesse momento, e é por isso que eu estou falando disso agora, antes de passar a palavra às minhas convidadas, as minhas não, as nossas convidadas, minha e da Juliana, é essa ideia, que vocês compreendam que essa live, ela vem para mostrar um pouquinho a vocês algumas propostas didáticas que foram concebidas por professoras, né, que estão aí na rede pública de ensino, na rede municipal, na rede estadual, tendo em vista, né, essa vontade de minimizar, de desconstruir essas crenças limitantes relacionadas à língua portuguesa, né? Então, são propostas didáticas que procuram mudar essa crença ruim em relação à língua portuguesa, uma crença negativa a respeito da língua portuguesa, tá? E que acaba resvalando em atitudes. E a gente sabe que as crenças negativas acabam repercutindo em atitudes linguísticas negativas, que, por sua vez, são gatilhos para o que a gente chama de preconceito linguístico, que será também, né, aguardem aí, né, um tema de uma das nossas lives aí a posteriori, tá? Então, hoje elas vão falar um pouquinho sobre isso, né? E eu acho que isso é muito bacana, essa ideia, mostrar de maneira concreta de que maneira a gente consegue combater isso, porque uma coisa é a gente falar, ficar no campo das ideias, da teoria, outra coisa é como que a gente lida com isso ali, na sala de aula da rede pública de ensino, como é que eu faço isso? Então, a ideia hoje é que as meninas mostrem um pouquinho dos resultados, né, desses trabalhos, e para que vocês possam, então, ter uma visão mais materializada disso, tá? A professora Romilda Santos, ela é mestre, então, pelo Prof. Letras da UFO, ela defendeu o mestrado em 2016, ingressou no doutorado em 2019, no programa de estudos linguísticos também da UFO, ótimo, é isso aí mesmo. E atua na rede municipal e estadual de ensino, aqui da rede, então, pública da cidade de Uberlândia. A Dayana, ela defendeu o mestrado também no Prof. Letras, no ano de 2019. Ela trabalha com esse tema de crenças e atitudes linguísticas desde a iniciação científica, e ela participa do GEVAR, na verdade, desde 2011. Né? A Romilda, ela está conosco no GEVAR desde 2015, tá? Então, são essas as nossas convidadas. De antemão, eu agradeço imensamente por elas terem aceitado esse convite, assim como eu e a professora Juliana agradecemos a todos os participantes, e a gente espera que nós tenhamos hoje uma noite aí de bastante troca, de bastante aprendizado. Vou pedir a vocês para que deixem... bom, já pedi, mas vou pedir novamente, né? Nome completo, e-mail, e também, ao longo das apresentações, por favor, coloquem aí, né, os comentários, as perguntas, que ao término a gente vai abrir para tentar fazer esse espaço de discussão, tá bom? Então, agora, para começar, eu passo a palavra à professora Dayana. Olá, pessoal, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Tá ok seu som, Dayana, pode ficar tranquila, pode começar. Sim. Boa noite a todos. Como a professora Thalita disse, eu sou a Dayana, sou aluna egressa do Prof. Letras, terminei meu mestrado no início de 2019 e dou aula na rede pública, rede estadual de ensino aqui em Uberaba, há mais de 10 anos, sendo que 7 anos como professora de língua portuguesa.
Antes de iniciar a minha fala, a minha apresentação aqui em slides, eu gostaria imensamente de agradecer o convite das professoras Juliana e Thalita, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que foi trabalhado durante o meu mestrado. Então, eu vou colocar aqui a apresentação. Só um minuto. Enquanto a Dayana coloca a apresentação, gostaria de lembrá-los, as pessoas que entraram novamente, tá? Que essa live ela está sendo gravada e que depois, então, vocês poderão ter acesso a ela na íntegra pelo nosso canal do YouTube, ok? Bom, pessoal, acho que está carregando aí. Deu certo? Apareceu aí a tela? Tá certinho, Dayana. Tá bom, então vamos lá. Então, a live de hoje tem como tema trabalhando crenças e atitudes linguísticas na educação básica, né? Então, para começar, eu gostaria de fazer esse início pensando nos desafios que nós enfrentamos, né, no ensino de língua portuguesa nas escolas, né? São grandes os desafios. Mas talvez um deles, e o mais polêmico, seja o trabalho com as variações linguísticas em sala de aula, né? Nós sabemos que a tradição do estudo da gramática normativa ainda é muito presente nas escolas, é muito forte. E às vezes isso impede que seja feito um trabalho mais reflexivo sobre a língua, o funcionamento da língua, sobre as variações linguísticas, né? Então, a sociolinguística, as variações linguísticas, elas estão presentes na escola, obviamente, né, assim como na nossa vida. E as questões que nos motivaram a pesquisar sobre isso foram como trabalhar com as variações linguísticas na escola, como que os alunos pensam e avaliam a língua portuguesa e as suas variedades. Será que eu estou ensinando que não existe certo e errado na sala de aula? Então, baseando nesses questionamentos, nós realizamos uma pesquisa que procurou investigar como os alunos do 7º ano de uma escola pública da cidade de Uberaba pensam e como eles avaliam a língua portuguesa e suas variações. A partir dessa investigação, feita por meio de um teste de atitudes, nós elaboramos um caderno de atividades para os alunos e um manual para o professor, em que constam diferentes variedades linguísticas para serem trabalhadas em sala de aula. Só para a gente contextualizar um pouquinho a parte teórica, né, as variações linguísticas, elas são inerentes a toda e qualquer língua viva e elas não prejudicam ou empobrecem o funcionamento da língua. Isso é muito importante a gente passar para os nossos alunos, né? Não é algo ruim o fato de existir essas variações linguísticas, né? Então, elas não devem ser consideradas erradas ou inferiores, como às vezes a gente escuta, mas elas devem ser consideradas como variações do português, que também tem suas regras e usos estabelecidos. Então, como eu disse, não há forma correta ou errada de falar, mas sim maneiras adequadas ou não de falar, de acordo com a situação, com o contexto social em que o falante está envolvido, né? Então, como a professora Thalita falou também, vai ter uma outra live posteriormente sobre preconceito linguístico, né? Que é quando a gente julga de forma negativa, preconceituosa, o jeito de falar de alguém ou de algum grupo. Eu coloquei aqui, vou falar rapidamente sobre essas variações, para depois a gente passar para as atividades. Então, os tipos de variações linguísticas, nós temos a diatópica, geográfico-regional, a diacrônica histórico-temporal, a variação social, de estilo, de idade, de gênero e de escolaridade. E o nosso trabalho foi pautado numa perspectiva da pedagogia da variação linguística, que é uma proposta relativamente nova, que da área da sociolinguística educacional, e ela é defendida por autores como Ziles e Faraco, Banho, Bortoni Ricardo, Ciranca, Barbosa e Marinho. Então, dentro dessa perspectiva da pedagogia da variação linguística, né, nós vemos a língua como ainda, né, como forte elemento de discriminação social, né? Então, por isso é um equívoco que as pessoas digam que não se deve estudar a variação linguística na escola. Deve sim, é muito importante, porque por meio da língua,
a gente também discrimina socialmente as pessoas, né? Então, Ciranca vai nos falar que é importante discutir em sala de aula essas variações para construir crenças e atitudes positivas, elevando a autoestima, o entusiasmo do aluno, né? Porque senão o aluno chega na sala de aula e o professor fala que o jeito que ele fala é errado, ele não vai ter interesse em aprender a língua portuguesa. Ele vai falar, nem eu sei falar a língua portuguesa, é muito difícil, por que eu tenho que aprender? Né? Então é importante discutir isso com os alunos e mostrar que não é bem assim, né? Então é importante construir crenças e atitudes linguísticas positivas. É preciso levar para as salas de aula a reflexão sociolinguística para que os alunos reconheçam que todas as variantes são legítimas, né? Todas as variantes são importantes para a nossa língua portuguesa. É papel da escola implementar práticas de leitura e de escrita que favoreçam o contato dos alunos com diferentes gêneros e com as variedades cultas da língua portuguesa, e dessa forma levar os alunos a se tornarem competentes também nos usos dessas variedades. Então, a escola não deve dizer para o aluno que a sua variedade é errada, mas sim mostrar, ampliar o seu repertório linguístico e levar ao conhecimento do aluno variedades cultas da nossa língua. Bortoni Ricardo vai falar que a escola é uma instituição muito forte de poder, é uma das principais instituições que influenciam o curso das línguas na sociedade. Então, é muito importante que na escola a gente trabalhe com isso, com esse tema, né? Então, ao lado do desenvolvimento da leitura e da escrita, que é prioritário, que deve sim, né, fazer parte das aulas de língua portuguesa, também é importante levar o aluno a refletir sobre a língua, né, a se deter no exame das regras que fazem a língua funcionar como funciona. Banho vai falar que muito do que aprendemos na escola realmente não tem uma utilidade prática na vida do aluno, mas contribui para a formação intelectual dele, e isso é importante. Então, assim, né, é relevante no espaço escolar conhecer e valorizar as realidades nacionais e internacionais da diversidade linguística e analisar diferentes situações e atitudes humanas implicadas nos usos linguísticos, como o preconceito linguístico. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente fez esse teste de atitudes, para depois eu passar para vocês sobre o caderno de atividades que foi elaborado a partir desse teste. Esse teste de atitudes, então, foi feito com os alunos do 7º ano de uma escola pública, aqui de Uberaba. Eles participaram da pesquisa, e nesse teste eles passaram por 3 etapas. A primeira foi um questionário socioeconômico e de costumes, para conhecermos a realidade do aluno. A segunda parte do teste foi composta por questões em que apresentaram diferentes variedades linguísticas para os alunos avaliarem por escrito. Inclusive, essas questões também foram colocadas no caderno de atividades. E a última parte do teste foi composta por 4 pequenas gravações, cada gravação com um falante diferente, e os alunos deveriam avaliar, pelo que eles escutavam, como era esse falante, quais as características desse falante, pela maneira como ele fala. Aqui eu coloquei um trechinho, né, dessas partes do teste, né, que eles falaram, pensaram sobre, né, as questões que foram colocadas. Então, muitos alunos aí falaram positivamente, né, que não existe modo errado de falar, que apenas certas pessoas trocam as palavras, que às vezes o trecho da questão era falado de forma informal, que é correto porque entende o que a pessoa fala, e alguns outros alunos já consideraram as variações trabalhadas no teste como ruim, errada, fala o português diferente. Na parte 3, que foi o uso das gravações, né, nós mostramos 4 gravações diferentes para os alunos, e eles tinham um questionário para eles avaliarem se o falante era inteligente, rico, simpático, honesto. E pelas respostas dos alunos, nós observamos que para os adjetivos simpático e boa pessoa, eles deram notas altas para todos os falantes das gravações. Mas para o adjetivo rico, né, eles deram as notas mais baixas. Então, o que isso nos mostrou, né? Nos mostrou que os alunos consideram a forma de falar de uma pessoa muito ligada com a sua condição social e econômica, mas que apesar da condição social da pessoa, isso não interfere no caráter do falante. Foi o que a gente percebeu por esse A teste. pessoa quer entender, Stacy.
Pelo amor de A Deus. proposta de intervenção, né, que foi um caderno de atividades e o manual do professor, ele foi elaborado a partir desse teste, né, que nós aplicamos nos alunos, e o caderno permite que os alunos tenham contato com diferentes variações da língua, mas não todas, né, tanto variações motivadas por fatores extralinguísticos e por fatores internos, né, e o caderno propõe análises e reflexões sobre a língua portuguesa e as suas variedades, baseando-nos, né, numa pedagogia da variação linguística. Depois, esse slide vai ficar disponível para vocês e também tem como vocês acessarem os detalhes dessa pesquisa, do teste, as análises completas. É só vocês depois acessarem a dissertação de mestrado, está disponível. E vocês terão acesso ao caderno completo. Eu selecionei aqui, junto com a minha orientadora, Juliana, né, algumas questões para mostrar para vocês desse caderno. Esse caderno foi aplicado nos alunos do 7º ano da escola, os alunos, inclusive, que participaram da pesquisa, e ele foi aplicado integralmente. As 12 questões desse caderno foram aplicadas com os alunos, e na pesquisa a gente mostra como foi o andamento de cada uma das questões aí com os alunos. Então, esse foi o caderno de atividades, né? O manual do professor, ele contém um resumo teórico a respeito da sociolinguística, traz sugestões de leituras da área para o professor e também orientações para a condução de cada questão. A parte das atividades, que é a parte dos alunos, né, tem uma apresentação para o aluno e 12 questões abordando as seguintes variedades linguísticas, né, geográfica, social, histórica, fonético-fonológica, morfológica, sintática e estilística. Então, como eu disse, a gente não intenta trabalhar com todas, mas levar para a sala de aula um pouquinho das variações linguísticas, propor aos alunos reflexões para que eles desenvolvam crenças e atitudes positivas sobre a língua, né? Aí não ficou muito legal para ver, eu acho, né? Mas eu estou com um caderno aqui. A primeira parte é uma apresentação para o aluno e depois nós iniciamos com a questão da diversidade linguística. A gente iniciou trabalhando com a diversidade do Brasil, né? E que, consequentemente, gera também uma diversidade linguística muito grande. Então, tinha uns balãozinhos, o que é diversidade, né? E você sabia, né? Você sabia que a língua portuguesa não é falada só no Brasil? Muitos alunos não sabiam disso, os alunos que participaram aí da aplicação desse caderno. Então, às vezes, a gente deixa de passar essas informações para os nossos alunos, né? Será que em todos os países que falam a língua portuguesa, ela é falada da mesma maneira? Então, a gente propôs essas questões aí iniciais para poder começar a trabalhar com as variações linguísticas, né? Da diversidade do Brasil para a diversidade linguística do Brasil, né? E, em seguida, para as variações linguísticas. Eu trouxe aqui a questão 4 desse caderno, como eu disse, são 12 questões. A questão 4 vai trazer um texto que foi trabalhado com os alunos, inclusive no teste de atitudes, que é uma carta do poeta Cassimiro de Abreu, uma carta de 1857. Então, aqui a gente está trabalhando com a variação histórica, com a variação temporal. É uma carta ao pai, né? Prezado pai, aí tem todo o texto que a gente leu com os alunos. No caso, eu projetei isso para os alunos, como não tivemos condições de imprimir o caderno para todos, foi projetado na sala de aula e eles foram seguindo e respondendo no caderno conforme a gente ia discutindo. Então, pergunta, né, se sabe todas as palavras do texto. Tinha um outro texto anteriormente, né, o texto 1. Pergunta se ele conhece todas as palavras, e o texto 1 foi escrito há algum tempo. Sobre o texto 2, o que você achou da linguagem da carta, né, da carta do poeta? Atualmente, uma carta destinada ao pai seria escrita dessa forma? Justifique. Então, essa questão ela foi trabalhada no teste. Muitos alunos não discutiram muito sobre isso no teste. Então, demonstra que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais sobre isso, né? O que eles acharam dessa linguagem da carta. Muitos acharam a linguagem estranha, né? Acharam diferente tudo, né?
E eles falaram que atualmente nenhuma carta seria escrita para o pai, né? Que eles iriam usar o WhatsApp, iriam usar outros meios de comunicação. Então, produziram reflexões muito interessantes aqui nessa questão. Né, que atualmente a gente não escreve carta para o pai, manda uma mensagem no WhatsApp, não seria dessa forma. Então, eu pedi como atividade que eles reescrevessem a carta, utilizando a linguagem atual, né? E eles até perguntaram se podia ser na linguagem de WhatsApp, que eles não iriam escrever a carta, iriam mandar mensagem pelo WhatsApp. Eu falei assim, não, tudo bem, pode ser também, né? E dessa forma a gente foi trabalhando. O texto 1, que não apareceu aí, é um trecho, né, do texto do Drummond, da crônica Antigamente, tá? Que ele vai comparar como eram faladas certas palavras antigamente, como é falado hoje. Então, a gente dá primeiro o texto, propõe questões reflexivas sobre o texto, para depois apresentar para o aluno, como curiosidade, o nome dessa variação linguística. É claro que a gente não vai cobrar desse aluno, né? Pelo menos no meu caso, eu não cobrei que ele soubesse de cor todos os tipos de variações e tudo mais. Não. A intenção foi que eles conhecessem essas variações, né? E que eles tenham a oportunidade de conhecer que tem um nome para isso, que tem pessoas que pesquisam, que trabalham com isso, né? E aí a gente trouxe aí essa definição da variação histórica ou variação temporal. Outra questão que a gente trabalhou também foi com a variação estilística, tá? A gente tem aí uma imagem, né? A gente tem que analisar muito tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Eles estão numa praia, né? São surfistas segurando uma prancha, né? E um dos surfistas está de terno e gravata, né? E ele pergunta, né? Ele faz um comentário, né? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Então, os alunos riram bastante dessa imagem, né? Primeiro que eles nem entenderam, eles falam assim, não, eu nem estou entendendo o que ele está falando, professora. Então eu perguntei, né, o que você achou da linguagem da vestimenta usada pelo primeiro surfista? Elas estão adequadas ao contexto? Justifique. Quando eu trabalhei esse caderno com os alunos, a gente foi trabalhando em conjunto, né? Eu perguntava, eles falavam, a gente discutia, e depois eles tentavam formular uma resposta por escrito para colocar no caderno, né? E essa questão eu achei bem interessante, porque o uso da linguagem, as variações linguísticas, também tem muito a ver com o contexto, né? Com uma escolha de uma roupa, por exemplo, com a ocasião em que nós estamos. Então, foi muito interessante trabalhar essa questão com os alunos, né? Que a vestimenta dele não estava adequada e nem a linguagem dele também não estava adequado para o contexto, né? Olha a cara de espanto do outro surfista, né? O que será que ele está falando? Então, eu pedi para que eles, depois dessa reflexão, reescrevessem a fala do surfista, adequando ao contexto de uso, né? Então, alguns usaram gírias, expressões que eles pensam que os surfistas usariam, né? E depois dessa reflexão, a gente vem com o balãozinho com a explicação, né, da variação e o que né, como que ela ocorre. Você percebeu que a linguagem do surfista não estava adequada ao contexto, assim como a sua roupa, né? Quando mudamos nosso estilo, modo de falar, de acordo com o contexto em que estamos, né, usamos a variação estilística, né? Eu trouxe aqui também um outro exemplo, ficou um pouquinho ruim aí para ver a tirinha, mas como eu disse, depois vocês podem ter acesso ao caderno, podem sentirem-se livres para aplicar essas atividades com os alunos, fazerem as adaptações que acharem necessárias, se não quiser trabalhar com todas, escolher algumas, enfim, está disponível aí para vocês usarem. Eu vou ler aqui a tirinha, já que não está dando para ver. A tirinha fala da evolução da língua. Então, no primeiro quadrinho, é em 1940, né? Que o rapaz fala para a moça, Vossa Mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. E a moça responde, sois muito abusado. Agora, em 1980, olha a mudança, né? Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Aí a moça responde, para, meu irmão está olhando. Em 2010, que é o último quadrinho aí, né?
o rapaz fala: se liga, mina, tu é a piriguete mais cachorra da balada. E a menina responde: demorou, vamos sapecar geral. Então, essa tirinha também o trabalho com ela foi bem divertido, né? Eu passei para eles uma outra tirinha antes, na mesma questão, a gente trabalhou 2 tirinhas, e eu trabalhei algumas questões, né? Falei, ambas as tirinhas tratam das variações linguísticas, né? De acordo com o que já estudamos, com qual tipo de variação linguística cada tirinha trata. Então, essa questão já foi meio que revisando algumas definições que a gente tinha trabalhado antes. Aí eu pergunto da tirinha 1, que não está aparecendo aí, essa é a tirinha 2, e na letra D, né, eu peço para eles inventarem um 4º quadrinho para a tirinha 2 e escrever como seria um diálogo romântico entre um casal no ano de 2018, que foi o ano que eu apliquei esse caderno com eles, mas poderia ser no ano de 2020, no ano que vocês forem trabalhar. E eles gostaram muito dessa atividade, eles se divertiram muito, né? E como eu vi a empolgação deles, eu até propus um teatrinho na sala de aula, eu coloquei isso como orientação para o professor, se ele julgar necessário. Aí os alunos interpretaram como seria, em 2018, um casal, uma conversa romântica entre um casal. Foi muito divertido, apareceram várias gírias que nem eu conhecia, eles que tiveram que me apresentar. Aí depois eu coloquei aqui embaixo, ó, você sabia? Quando julgamos a maneira de falar de uma pessoa, estamos cometendo preconceito linguístico, né? Então, assim como toda forma de preconceito linguístico deve ser combatido. Devemos evitar julgar alguém pela sua maneira de falar e fui orientando os alunos quanto a isso. Enfim, tem várias questões, né, são 12 questões, cada questão tem várias alternativas que permite que a gente discuta bastante sobre isso. Trabalhei muito com tirinha, que é um gênero que os alunos gostam muito e tem muito contato, principalmente 6º, 7º, 8º ano, eles gostam muito de trabalhar com tirinha, mas também tem uns outros textos aí interessantes. E depois vocês podem estar acessando o caderno completo, que agora não dá para a gente mostrar tudo, é só um breve pedacinho, para vocês verem que a gente trabalhou mesmo em sala, foi muito bom, os alunos gostaram, aprenderam muito, eu também aprendi muito com os alunos, né? Então, nós procuramos mostrar que é possível e necessário trabalhar com as variações linguísticas em sala de aula, ou seja, utilizar uma pedagogia da variação linguística, né? E a nossa pesquisa, né, nos mostrou que muitos alunos ainda consideram determinadas maneiras de falar erradas, estranhas, ruins, né? Que há ainda alunos que não veem a diferença linguística como algo positivo e enriquecedor. Muitos veem isso como um problema, algo ruim, um defeito da língua que deve ser combatido, né? Vimos que o preconceito linguístico ainda está presente nas escolas e na sociedade também, claro, né? Muitos alunos desconheciam que era variação linguística, os tipos, por que ela pode ocorrer. Muitos nem tinham pensado sobre isso, não tinham parado para pensar sobre isso, né? Isso nos mostrou que as aulas de língua portuguesa da educação básica, né, proporciona poucos momentos de reflexão sobre a língua. Alguns alunos não conheciam a existência de outros tipos de gramática, a gente trabalhou com questões de gramática, com poema pronominais, e eles nem sabiam, né? Muitos não tinham ainda uma ideia clara do que é uma gramática, e nem sabiam que tinha outros tipos, né? E o nosso teste mostrou que os alunos acreditam que a maneira de falar de alguém não está relacionado com o seu caráter, o que é algo positivo, mas ainda julgam a condição social de uma pessoa de acordo com a maneira que ela fala, né? Nossa pesquisa também mostrou que é possível realizar um trabalho prazeroso com a sociolinguística em sala de aula. Os alunos gostaram muito, eu também gostei. Nós levamos aí bastante tempo trabalhando esse caderno, eu não tive pressa em terminar isso com eles, né? Tive o apoio da direção da escola, e nós trabalhamos aí umas 12 aulas, 12, 15 aulas, trabalhei com mais de uma turma, então foi bastante positivo, né?
E outra coisa que eu gostaria de dizer para finalizar é que a maneira de trabalhar com as variações linguísticas pode ser decisiva para o desempenho dos alunos, né? A maneira como o professor aborda a questão da variação, isso é importante para o desenvolvimento de crenças e atitudes dos alunos, né? Se o professor já chega falando, ah, você fala errado, não é assim que fala, é de outro jeito. Isso já cria algo ruim para o aluno, a autoestima dele também fica baixa, ele não tem vontade de aprender sobre o idioma, ele acha que ele não dá conta, que ele mal sabe falar, por que ele tem que aprender. Então, é muito importante a forma como o professor aborda essas questões em sala de aula. E, de maneira geral, né, os alunos se interessaram muito pelo tema. Então é isso, eu deixo aqui meu e-mail, se alguém quiser depois ter acesso aí à pesquisa completa, ao caderno de atividades, ao manual, né, pode escrever aí, né, o título da dissertação, uma proposta de ensino de língua portuguesa a partir da identificação de atitudes linguísticas de alunos do 7º ano de uma escola pública de Uberaba. Então é isso, eu agradeço muito aí a presença de vocês, por vocês estarem aí escutando. Muito obrigada às professoras mais uma vez. E aqui tem as referências do trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Dayana, pela sua apresentação. Eu vou te pedir até, se possível, Dayana, muita gente está pedindo aqui como ter acesso ao seu caderno, né? E ele está como apêndice da dissertação dela, está disponível online, né, no repositório da UFTM. Mas, se possível, Dayana, se você conseguir pegar o link e colocar aqui no chat, seria legal, tá? Que aí as pessoas que quiserem já podem aproveitar e abrir esse link e ter acesso já à sua dissertação, à sua proposta. Porque aqui, na verdade, também, né, foi um recorte que ela fez de um trabalho que ficou muito bonito, muito bem feito, e que pode ser reaplicado, né, em tantas outras salas de aula, uma proposta diferente do que a gente muitas vezes encontra no livro didático. Então, muito obrigada, tá? Depois a gente abre para as perguntas que foram colocadas aqui para você. Agora eu vou passar a palavra para a professora Romilda, que é a nossa convidada, nossa segunda convidada. Romilda, você está por aí? Eu não estou te vendo aqui. Boa noite, estou sim, Thalita. Ok, então tá bom. Eu vou passar então a palavra para a Romilda, que trabalhou a proposta didática dela com alunos do 6º ano do ensino fundamental. Então, muito obrigada, a palavra é sua, Romilda. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer à professora Thalita e à professora Juliana pela oportunidade de falar sobre esse trabalho, que é um trabalho que eu gosto muito, que eu tenho muito prazer em falar sobre, porque ele foi um divisor de águas na minha vida pessoal e na minha carreira. Então, algo que a gente tem orgulho, a gente gosta realmente de falar. Então, eu vou colocar a apresentação. E antes eu gostaria de falar que eu sou egressa, né, como a Thalita disse, da 2ª turma do Prof. Letras UFO. Eu entrei no finalzinho de 2014 e defendi em 2016. A minha dissertação fala sobre a variação linguística, trabalhando crenças, atitudes e o livro didático. Então, nós tínhamos 2 pontos, o livro didático e o caderno de atividades. Esse caderno de atividades foi elaborado para complementar as atividades do livro, pensando que o livro, muitas vezes, é a ferramenta que o professor tem. Às vezes, como a Dayana disse agora, que não conseguiu tirar cópias para todos os alunos, às vezes isso acontece, é recorrente nas salas de aula. Então, a nossa preocupação era essa. Você tem um livro, a atividade está ali, pronta, né, para ser aplicada, como o professor vai trabalhar com essa atividade? Eu vou colocar a apresentação, ela demora um pouquinho. Enquanto a apresentação da Romilda entra, novamente, eu estou vendo que tem mais pessoas chegando por aqui, eu vou pedir para vocês, por favor, colocarem o nome completo aqui no chat e o e-mail.
tá? E também lembrando que essa live está sendo gravada e será disponibilizada no nosso canal no YouTube, ok? No canal do GEVAR. Foi. Tá vindo, Romilda. Apareceu? Não? Não. Vou tentar fazer novamente. Ô, Romilda, Oi. boa noite, pessoal, tudo bem? Ó, você deve estar, você conseguiu compartilhar a tela do seu computador, aí você precisa compartilhar o arquivo do PowerPoint. Isso, eu tinha feito o teste, inclusive com a Thalita, tinha dado certo. Agora parece que está abrindo. Isso, Romilda, ó, tá vendo? Tá aparecendo essa tela do computador, aí agora você precisa selecionar o PowerPoint. Isso. Deu certo? Deu. Agora coloca no modo, né, de apresentação de tela. Isso, perfeito. Ok. Então, a apresentação de hoje, como nosso caderno de atividades ficou bem extenso, nós selecionamos e discutimos, né, sobre o que apresentar, e aí nós decidimos que seria bom apresentar a parte que está relacionada aos jogos. Então, o objetivo principal dessa proposta didática era avaliar as possíveis mudanças que poderiam ser geradas a partir de uma mudança na abordagem de como o professor dá aula. Então, essa abordagem tradicional, né, embasada muitas vezes em decorar regras, né, em mostrar para o aluno somente aquilo que está ali, pronto e acabado, mas fazer ele refletir sobre o estudo da língua, refletir sobre a língua, refletir por que acontece aquilo, como que aquilo acontece. Então, nós partimos dessa ideia, desse objetivo. E aí, como eu disse anteriormente, nós pensamos que, se nós temos o livro didático, o que pode ser feito com esse livro, pensando que muita gente só tem o livro para trabalhar. Então, o livro era esse, o singular e plural, inclusive essa foi a primeira vez que nós trabalhamos com ele na escola. Eu trabalho em uma escola aqui em Uberlândia, uma escola municipal, e dou aula para o 6º ano. E nós escolhemos o livro por uma segunda vez e agora pela 3ª vez. Porque mesmo que ele tenha falhas, ele é um livro bastante interessante, é um livro muito bom. Então, assim, se tem falhas, mas é um livro bom, nós tentamos sanar essas falhas e continuamos adotando o mesmo livro, porque nós achamos que ele é um livro que tem uma abordagem muito interessante no que diz respeito à variação. Então, ele é um dos defeitos que ele tinha anteriormente, que era o fato de ele ser dividido em cadernos, caderno de estudos de língua e linguagem, produção de texto e literatura. A última versão dele já não é assim mais. Eles conseguiram fazer uma mesclagem bem interessante no livro. Então, eu tenho o livro didático. E aí, geralmente os livros são divididos por capítulos, e um capítulo destinado à variação. O professor tem uma atividade, e essa atividade, dependendo da forma como ele for trabalhar, ele pode reforçar o preconceito, e não trazer para o aluno uma reflexão interessante. Então, se nós estamos trabalhando com crenças e atitudes linguísticas positivas, o trabalho tem que ser bem feito, e um trabalho que o aluno possa refletir sobre a língua. E essa reflexão, quando ele terminar essa reflexão, que ele possa sair dela
pensando que ele é alguém que fala, que gosta da língua, que quer estudar a língua. E aí, essa atividade, né, nós selecionamos porque é uma atividade que, dependendo da forma como o professor trabalhar com ela, ele vai reforçar o preconceito. Então, é preciso aproveitar o livro didático, nós partimos dessa ideia de aproveitamento do livro, mas, analisando esse livro, a gente precisa ver quais atividades estão boas, não precisam de nenhuma reformulação, e quais são aquelas que precisam. Então, analisando aqui, a primeira atividade, a história dessa tirinha se passa no campo ou na cidade. Por quê? É um problema. Porque se a gente for pensar, qual é a diferença de campo e cidade, do ponto de vista linguístico? Então, a gente reforça para o aluno que quem mora no campo fala errado, quem mora na cidade fala corretamente. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. É preciso fazer ajustes nas atividades. Não precisa descartar. Dá para o professor trabalhar, mas ele precisa ajustar para que essa atividade seja realmente uma atividade produtiva, uma atividade reflexiva. Dependendo da forma como ele conduzir, então, essa atividade, ele vai reforçar um preconceito e aí ele não vai atingir o objetivo, que é fazer com que o aluno se sinta à vontade utilizando a língua que é dele. E outra coisa, a variedade culta não é regra. Se a gente pode, por exemplo, na hora de trabalhar com o aluno, falar para ele assim, olha, o cantor sertanejo, que conseguiu uma ascensão social e tudo, tem dinheiro, né? Ele pode escolher fazer uso de uma variedade menos formal. Você pode ter ascensão social e você escolher fazer esse uso. Então, o que nós estamos falando não é que o aluno não tem direito a aprender a utilizar uma linguagem mais formal, de maneira alguma. Ele tem direito, ele está na escola, a escola tem que oferecer a ele essa possibilidade. Entretanto, é preciso mostrar para ele que é importante para ele aprender, porque ele há portas que vão ser abertas para ele, dependendo de ele conseguir ou não fazer esse uso. Então, há contextos em que ele precisa usar, e há contextos que não. Então, uma das discussões que nós fizemos foi eu perguntar para eles, vocês pensem numa entrevista de emprego. Qual é a variedade que vocês acham, como que a pessoa deve se comportar, como que ela deve responder as questões durante uma entrevista de emprego? Aí um aluno falou assim, olha, depende, professor, é uma loja no bairro, é uma loja no shopping. Então, por esse questionamento dele, dá para a gente perceber que ele já consegue organizar o pensamento e verificar que as pessoas vão se organizando ou vão fazendo as escolhas de acordo com a situação em que elas se encontram. Então, é preciso tomar cuidado com o livro. Entretanto, ele pode ser usado sim, e ele pode gerar grandes reflexões e grandes atividades. Então, a tirinha ficou, nós trabalhamos a tirinha. Entretanto, nós temos que reformular algumas atividades que estão relacionadas para ela. Porque o professor pode aproveitar esse momento para quebrar as dicotomias. Campo, cidade, pobre, rico, formal, não. Vamos organizar e mostrar para o aluno que ele tem condições de aprender e que ele precisa aprender, porque dependendo do contexto, ele terá que utilizar. Então, o nosso caderno, agora, depois que a gente fez a análise do livro, a dissertação também já está disponível, porque eu defendi em 2016. Depois que nós fizemos a análise do livro, verificamos as atividades que precisavam de ajustes, então nós até fazemos algumas sugestões ao longo das atividades, nós elaboramos o caderno. O caderno foi dividido em 3 módulos. O módulo 1, língua e linguagem, o módulo 2, fonética e fonologia, e o módulo 3, substantivo. A escolha desses módulos, ela não se deu por acaso. Na verdade, nós fizemos a escolha ajustando a construção do material ao livro didático e à proposta do projeto de educação da escola. Então, assim, eu tinha um planejamento, esse planejamento, ele contemplava alguns assuntos, então o caderno foi elaborado pensando nisso. Então, no módulo 1, o que é trabalhado? Aquilo que é trabalhado no primeiro bimestre. Então, nós aplicamos o caderno em 2 bimestres. E esses 3 módulos, então, foram divididos nesse intervalo de tempo.
Então, a primeira coisa que nós fizemos foi uma aplicação de questionário, vou voltar a falar dele mais no final da apresentação, e aí eu apresentei para os alunos o que é língua, o que é linguagem, quem é que estuda a língua, por que existe regra na língua, mostrando vídeos mesmo. Eu encontrei alguns vídeos bem interessantes, alguns vídeos menores, porque aluno de sexto ano tem muito disso, se a atividade for muito extensa, se a atividade não for alguma coisa que chame a atenção dele, ele acaba desistindo. Então, todos os vídeos, todas as atividades, eu tive esse cuidado de pensar que não poderia ser nada muito extenso. E eu fui muito feliz, porque na época, a escola em que eu trabalhava tinha uma sala de computação que funcionava bem, com muitos computadores. Hoje não mais, porque já não tem disponível a pessoa para ficar assessorando no laboratório de informática, né? Mas quando eu apliquei, tinha. Eu tive alguns problemas, assim, alguns micros que não funcionavam, mas foi coisa bastante simples, de maneira geral, eu consegui fazer um bom trabalho nessa parte, eu tive um apoio bom, tanto da direção quanto da infraestrutura da escola. E aí, então, essa primeira etapa, esse primeiro módulo, ele foi mais assim, mais com várias tirinhas, a gente discutia tirinha, algumas atividades, a gente discutia, teve muita aula expositiva e muita aula de conversa mesmo com os alunos. E tinha aquela preocupação, porque muitas vezes, tanto o aluno quanto os pais pensam que se você conversou, se o aluno não abriu o caderno, se ele não copiou, não teve aula. Então, eu expliquei isso para ele também, olha, hoje nós aprendemos o quê? O que nós fizemos hoje? Para que eles pudessem ver que a aula pode ser uma aula oral e uma aula que rendeu, uma aula boa. Não precisa só ser alguma coisa que ele está escrevendo. Mas nós também trabalhamos com a produção de texto ao final, para que ele também, para a gente fazer uma verificação de como estava, de como tudo estava se encaminhando, se estava bom, se não estava, se precisava de algum ajuste. Lógico que aconteceram várias coisas ao longo desse período, né? É uma escola municipal, então, o dia que eu estava aplicando uma atividade que era de produção de texto, a escola abriu as portas para uma equipe de dentistas que ia lá justamente ocupar 20 minutos do meu horário. Então, assim, essas coisas aconteceram, mas, de maneira geral, a aplicação da atividade foi bem interessante. Aí, como nós falamos sobre variação, para contextualizar, só para vocês terem uma noção do tipo de atividade com as tirinhas, às vezes, eles faziam, né, a grande maioria das atividades que estão disponíveis no caderno de atividades tem o espaço para ele responder. Outras não, outras são somente para reflexão, para que eles pudessem falar, para que eles tivessem espaço, para que eles entendessem o que é turno de fala, respeitar a fala do colega. Então, tudo isso a gente pensou. E aí, algumas atividades eram assim, para ele responder no caderno de atividades, outras a gente fazia uma reflexão. Então, essa tirinha, por exemplo, para trabalhar com a questão da adequação, eles gostaram muito, porque quando eu pedi, leia o primeiro quadrinho, de acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Ele pensou que queria morrer. Todo mundo falou, gente, ele vai morrer. Não, na verdade, é que ele tem simplesmente um furúnculo. Então, se não houve comunicação, não houve por quê? Porque a variedade linguística escolhida pelo médico não contemplava. E é interessante que, às vezes, a gente pensa que todo aluno vai conseguir compreender a atividade com facilidade. Teve aluno que não conseguiu entender nem mesmo que se tratava de um consultório, que era um médico e um paciente. Então, eu perguntei, quem são essas pessoas que estão aqui? Não sei, 2 pessoas conversando, mas qual é a profissão? Não sei. Então, assim, foi um trabalho que me fez perceber que, às vezes, o que parece óbvio, não é. E aí, nós partimos para o segundo módulo. O módulo 2, né, fonética e fonologia, nós trabalhamos com algumas atividades também, tirinhas, textos, jogos, desafios, produção de texto, mas o nosso foco agora é mostrar um pouquinho dos jogos que nós trabalhamos. Então, para produzir esse caderno, à primeira vista, parecia alguma coisa assim, que fosse fácil, mas foi muito difícil, principalmente porque elaborar uma atividade, às vezes a gente critica o livro didático, né, pensando que ele é muito falho, mas elaborar uma atividade não é fácil.
Às vezes, à noite, eu pensava assim, nossa, essa atividade é show, vai dar certinho. Eu ia para a internet, achava uma atividade super parecida com aquilo que eu tinha pensado, mesmo sem ter procurado aquilo. Então, não foi fácil chegar à elaboração do caderno. Então, algumas atividades, algumas sugestões são readaptações, como, por exemplo, alguns sites. Esse Bruxa dos Assentos, nós trabalhamos e ele está disponível nesse Escola Games. Eu até, de vez em quando, eu entro para ver se os jogos ainda estão, se o site deixou de funcionar, mas esse ainda está. E os meninos gostaram muito, porque ele é um jogo de fases. Então, se ele não acertar o acento, se ele não acertar o acento de todas as palavras, ele não consegue mudar de fase. E aí, para eles, né, que gostam demais de jogos, isso é bastante importante. Esse segundo, nós criamos, foi uma criação nossa. Então, é um bingo da acentuação gráfica. Esse aqui foi um sucesso, porque, às vezes, quando faltava pouco tempo para a aula acabar, os meninos diziam assim, mas se der tempo, vamos jogar o bingo da acentuação gráfica? Algumas vezes, eu fiz com premiação, mas premiação simples, um bombom, uma caneta diferente, alguma coisa assim. Outras vezes, eu falava para eles assim, olha, hoje tem premiação. Vamos jogar? Não, não tem premiação. Não, mas vamos jogar mesmo assim, mesmo sem premiação. Ele é um jogo simples, né? Você distribui várias cartelas para os alunos diferentes, e aí o professor vai ditando, por exemplo, palavra oxítona terminada em O. Aí ele tem que riscar as que ele tiver. Se ele tiver mais que uma, ele risca todas. Se ele não tiver nenhuma, então, nós trabalhamos tanto com cartela cheia, como com coluna, dependia do tempo de aula que nós tivéssemos. E assim, foi um jogo que eu usei várias vezes, porque eles gostaram bastante. E aí, para esses jogos, o interessante foi que eu trabalhei com eles, falei para eles que o assunto era acentuação gráfica. Ai, Deus me livre, é muito ruim, tem que decorar a regra. E aí, primeiro eu fui mostrando para eles uma série de palavras, trabalhando com os textos, com as tirinhas, até nós chegarmos na formulação das regras. Então, essa formulação de regras foi feita, e aí eles poderiam consultar, né, para participar do jogo. Só que, por incrível que pareça, eles consultavam essas regras de acentuação nos primeiros jogos. Depois, eles começaram a usar, assim, às vezes eles perguntavam, professora, tal palavra é oxítona ou paroxítona? E, assim, me surpreendeu bastante. Esse aqui, eu coloquei numa atividade avaliativa, para ver como é que eles estavam se saindo. O modelinho foi um modelinho que eu vi em uma página de internet, eu fiz uma adaptação, porque na época, foi na época das Olimpíadas, então eu fiz uma adaptação para um assunto que fosse um assunto do momento. Então, aqui, o que ele tinha que fazer? Cada uma das letras corresponde à sílaba tônica da palavra. Então, na letra A, qual é a sílaba tônica de abacate? Na letra B, qual é a sílaba tônica de nome? Então, se ele for juntando as sílabas tônicas, no final, ele chega à resposta do desafio. O jogo da velha com palavras, que também foi bastante interessante, que cada jogador escolhe o que ele quer trabalhar, com qual palavra ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar com monossílaba, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, o jogador 1 vai trabalhar com oxítona, o jogador 2 com paroxítona. Então, ele só pode completar onde seria o X, o jogador 1 que escolheu oxítona, ele só pode trabalhar onde seria o X com palavras oxítonas. O jogador número 2, que ficaria com a bolinha, só poderá colocar no joguinho palavras paroxítonas. E nesse jogo, foi bem interessante eles tentarem ganhar. Então, eu coloco uma palavra oxítona como sendo paroxítona só para ganhar o jogo. E, geralmente, o adversário percebia. O professor, ele colocou, por exemplo, amável, ele falou que é oxítona, mas não é. Então, tá errado? Tá, mas por que tá errado? Porque é forte, ou às vezes eles falavam é forte, outras vezes eles falavam a sílaba tônica, é a do meio, é a segunda, não é a última. Então, assim, aos poucos, eles foram se apropriando bastante das regras, sem pensar que estavam se apropriando das regras. Esse deu um pouquinho mais de trabalho, porque quando eu fui confeccionar o jogo, eu não pensei no tamanho da carteira. Então, eu plastifiquei, depois eu tive que fazer uma redução. Mas, fazendo ele um pouquinho menor,
dá para trabalhar bem com duas carteiras juntas, e o jogo é um jogo de dominó. E aí, olha aqui, ele coloca paroxítona, e ele tem que, o próximo, o adversário dele tem que completar com uma paroxítona. Se ele coloca a palavra oxítona, o adversário tem que completar com a palavra oxítona. Vence quem terminar primeiro com as fichinhas. O módulo 3 foi o módulo dos substantivos. E esse módulo é um módulo bastante interessante, porque as atividades que eu apliquei aqui, no 6º ano do ensino fundamental, eu voltei a aplicar depois, agora, o ano passado e esse ano, para o ensino médio, para o 2º ano do ensino médio. Então, são atividades que, às vezes, a gente pode fazer uma adaptação e trabalhar com elas em outras etapas do ensino. Aqui nós trabalhamos também com várias coisas, vários tipos de atividades, e os sites também. Esse site Língua Solta, que é um site bem interessante, tem vários tipos de jogos nele. E um outro jogo que nós criamos foi o nome, objeto, lugar, ou a dedonha, né? Então, aqui, para trabalhar o tipo de substantivo, nós fizemos a substituição. Então, ao invés de colocar lugar, objeto, pessoa, nós colocamos como um próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato, coletivo. Então, para que o aluno se sentisse tranquilo para participar, no primeiro momento, todo mundo poderia consultar, à vontade. Só que o que eles descobriram? Que se eles ficassem consultando, o que é um substantivo comum, o que é um substantivo próprio, o que é um substantivo simples, a cada rodada, eles perdiam tempo. Então, eles começaram a querer entender o que era um, o que era outro, para andar mais rápido e para eles ganharem o jogo. Porque, no final das contas, o que interessava era ganhar o jogo. Então, vocês viram aí, por exemplo, no composto, se eles tinham dificuldade, eles corriam, passavam para o próximo para ganhar mesmo a atividade, o jogo. E o último joguinho que nós trabalhamos aqui foi o dos substantivos coletivos. Então, foi um jogo da memória, né? A figurinha, o outro, do outro lado, tinha que ser o substantivo coletivo correspondente. Eles jogaram muito também, inclusive, a primeira versão que eu fiz na folha sulfite, plastifiquei, e aí eles olhavam a sombra na folha para tentar identificar qual era o desenho que estava ali. Então, eu tive que reforçar a folha para eles não continuarem fazendo isso. E aí, após aplicar as atividades, nós aplicamos um questionário. Então, o questionário foi aplicado em 2 momentos distintos, porque nós precisávamos mensurar se essas atitudes realmente mudaram. Se as atitudes, se as crenças negativas que os alunos demonstravam ter no início da aplicação da atividade permaneceram, se elas aumentaram ou se elas mudaram. Então, uma forma de mensurar isso foi por meio do questionário de crenças e atitudes linguísticas. Então, participaram das atividades todos os alunos, né? Mas o questionário, foi respondido somente pelos alunos que os pais ou responsáveis, né, aceitaram participar da pesquisa, porque é algo que o CEP orienta. Então, o primeiro questionário tinha 30 perguntas, o segundo 36, eram as mesmas 30 perguntas, mas acrescido de 6 perguntas. Então, por que ele foi muito importante? Porque nós podemos, a partir da aplicação, perceber, primeiro, que os alunos, quais são as crenças e quais são as atitudes que os alunos tinham no início, né? Se eles gostavam de estudar português é chato, português é ruim, a professora fica fazendo eu decorar um monte de coisas. E a aplicação no segundo questionário, ele continua com essa mesma crença? E outra coisa que foi bastante interessante também foi que o questionário tinha espaço para que eles comentassem. Na primeira aplicação, eles não comentaram quase nada. Os espaços, às vezes, um ou outro repetia a pergunta, mas não fizeram comentários. Na aplicação do segundo questionário, muitos alunos começaram a comentar. Uma estratégia utilizada, né, para conseguir acompanhar o desenvolvimento da turma, foi uma espécie de um diário de bordo, né, que eu fazia as anotações diárias
de tudo aquilo que estava acontecendo, inclusive dos comentários dos alunos, porque os comentários enriqueceram bastante o feedback mesmo que eles estavam dando. Então, comentário do tipo, a aula já acabou? Ah, professora, eu não acredito. Ah, tudo que é bom dura pouco. Então, assim, uma professora de português, né, com mais de 15 anos de sala de aula, em que o aluno, a maioria das vezes, falava, ai, meu Deus, né, aula de português de novo. De repente, ele começar a falar que não vai embora não, professora, conversa com o próximo professor e fica mais um horário, é muito bom. Eu me sinto, assim, realizada. E outra coisa é que esses alunos que participaram da pesquisa em 2016, eles terminaram no ano agora em 2019, e muitos passavam por mim pelos corredores, e professor, e aquele jogo, hein? Foi bom, né? Nossa, professora, você ainda trabalha com aqueles jogos? Nossa, e aquela atividade? Então, assim, foi alguma coisa marcante, e é bom a gente perceber que o aluno participa, ele gosta. É preciso que a gente saiba, né, fazer com que ele queira, com que ele realmente se sinta à vontade e participe. E aí, eu trouxe um exemplozinho do questionário. Então, olha lá, você gosta de estudar a língua portuguesa? Em fevereiro, né, nós fizemos a aplicação logo nos primeiros dias de aula, para não ter, primeiro, uma mudança, né, ele começar a vivenciar esse contexto de sexto ano. Então, foi logo nos primeiros dias, para ele mostrar quem ele era ali, naquele início. Então, ali, a quantidade, 0,15, né, de alunos que falaram que sim, que gostavam de estudar a língua portuguesa. E o restante, não, 85%. Essa mudança foi grande. E o intervalo de tempo, se a gente for olhar em julho, que em julho 0,45 disseram que sim, e 55 que não, a gente vê uma mudança bastante grande, né? Então, aqui dá para a gente perceber que o trabalho foi um trabalho rápido, né? Porque nós tivemos só 2 bimestres. Os alunos, nós continuamos depois com outras atividades, mas eles já não fizeram mais parte dessa aplicação, porque nós tínhamos um prazo relativamente curto, né, que um mestrado em 2 anos é um prazo extremamente curto. Mas a mudança foi muito significativa, a mudança foi muito grande. Se a gente pensar que em 6 meses esses alunos mudaram, muitos alunos mudaram essa crença negativa de não gostar, de, eu não gosto de jeito nenhum para eu gosto, ou eu me interesso, é uma mudança importantíssima. Eu acho que esse é o caminho. Trabalhar com jogos, trabalhar de uma maneira mais lúdica, como a Thalita disse, jogos não são só para matemática, os jogos são para as aulas. Os jogos são para que as pessoas possam aprender de uma forma mais divertida. E aí, nós passamos para as considerações finais. Nós acreditamos, né, ao final, que os resultados foram muito satisfatórios. Pensar que muitos alunos começaram a gostar de estudar a língua portuguesa, muitos alunos começaram a refletir sobre a língua, muitos alunos começaram a ver que preconceito não é bom, preconceito não é legal. Mesmo que no início eles tiveram dificuldade para entender até mesmo o que é preconceito. Muitos atrelaram preconceito a preconceito racial, a preconceito, outros tipos, não preconceito linguístico. Eles não sabiam que havia um preconceito linguístico. Mas como assim? Preconceito linguístico, o que é isso? Então, eles passaram a entender o que é e passaram a achar que aquilo estava errado. Então, isso é muito gratificante. E além disso, pensar que esses alunos começaram a gostar de participar das aulas e a gostar de refletir sobre a língua, que aí, com o passar das aplicações, eles começaram a questionar muitas coisas. Então, isso foi bastante interessante. E eu gostaria também de colocar essa afirmação da Ciranca, que é o que parece os tempos da sociolinguística educacional são chegados. Então, nós esperamos que com ela cheguem os espaços para as fecundas reflexões sobre a língua e a legitimação de todas as variedades linguísticas, porque essa é a função da escola, esse é o objetivo do professor de língua portuguesa, ampliar a competência comunicativa dos alunos, não para que o aluno sinta uma obrigação de aprender,
mas que ele reflita e veja que isso é importante para ele, que isso é bom, isso pode abrir portas para ele, e para que ele possa escolher. Eu sei usar. Eu vou usar quando e como, da maneira que melhor me convier. Então, se ele tem esses instrumentos, se ele foi instrumentalizado, ele pode ou não utilizar. É diferente de ele não ter essa condição. Obrigada, gente. Era isso. Muito obrigada, Romilda, pela sua apresentação. Assim como eu pedi para a Daiane, eu vou pedir para você compartilhar aqui no chat o link da sua dissertação, tá? Já que aí quem quiser pode acessar a dissertação da Romilda, e lá nos apêndices também vocês terão acesso ao caderno de atividades dela na íntegra, e é um caderno bastante robusto. Aqui ela apresentou só um pouquinho, só para dar um pouco de vontade de ir lá consultar o material todo. Thalita, deixa eu mandar um abraço para a segunda turma do Prof. Letras, que o Esival me cobrou. Então, um abração para todo mundo da segunda turma do Prof. Letras. Abração, Juliana. Bom, eu vou passar a palavra agora para a professora Juliana, que vai conduzir aqui, né, as perguntas que foram feitas para as nossas convidadas, tá? Juliana, a palavra é sua. Oi, boa noite, pessoal, de novo, né? Desculpa, eu não apareci antes, mas eu estou nos bastidores aqui fazendo ajustes para que ajustes técnicos aqui para que a live possa acontecer, tá? Até eu tenho uma notícia aí, parece que o nosso canal foi liberado agora no YouTube, então isso é muito bom, porque as próximas lives a gente pode fazer por lá e não fica muito preso, né, a essas questões de números de inscritos, ter que ficar dando permissão, enfim, e fica inclusive disponível lá, vocês podem assistir em outros horários, tá? Mas mesmo a live acontecendo lá no YouTube, a gente vai continuar depois elaborando os certificados, tá? Mas aí a gente avisa vocês depois. Bom, eu quero, né, agradecer, né, a Thalita aí pela condução inicial e as participantes, né, a Daiana e a Romilda. Foi muito bom escutá-las, né, e eu acho que isso ficou bem, assim, comprovado, né, pela quantidade aí de elogios, enfim, várias pessoas elogiando no chat o trabalho de vocês, né, enfim, e aí, o que a gente vai passar agora, muito rapidamente, tá? Talvez a gente não consiga dar conta de todas as perguntas que vocês fizeram, mas a gente vai disponibilizar depois o e-mail do GEVAR também, vocês podem mandar comentários para a gente, tá? E como a gente disse anteriormente, o vídeo, como a live de hoje a gente conseguiu gravar, então a gente vai disponibilizar lá no nosso canal. Bom, logo que a Daiane começou, né? Bom, a gente teve uma série então de comentários, muita gente falando, que legal, né? O trabalho da Daiane elogiaram, trabalhar também com a parte da variação estilística, da variação histórica, né? Da Romilda falaram muito a questão do trabalho com os jogos, elogiaram, né? Bom, e aí teve uma pergunta, que foi, na verdade, feita para as duas, né? Que está relacionada às tirinhas, né? Em que o pessoal aqui perguntou o que vocês acham do trabalho com tirinhas, e principalmente com as tirinhas do Chico Bento, tá? Então, essa foi uma questão que foi colocada, tá? Bom, e aí teve até um comentário muito legal, acho que foi o Felipe, eu não notei o nome de todo mundo aqui, mas que ele comentou assim, né, como é que a gente percebe que os alunos realmente, às vezes o aluno ainda não tem tanto aquela consciência do errado, e que às vezes é a escola que acaba, né, levando isso para ele, né? Então, foi bem legal esse comentário, ele falando que a gente, enquanto professor, a gente tem que tentar evitar, então, e aí essa questão da crença mesmo, né? As crenças nossas, enquanto professores, a gente acaba passando para os nossos alunos. Então, por isso que a gente tem que revê-las, né? Principalmente em relação aí ao ensino de língua e a variação. Bom, uma pergunta que foi feita para a Daiana, tá? Se é possível trabalhar os tipos de variação e ensino de gramática. E aí, Daiana,
Acho que dá para você responder, hein? Que na verdade, né, como foi comentado aqui, tanto a Romilda quanto a Dayana não mostraram uma amostra da dissertação delas. Então, Dayana, acho que você pode comentar um pouquinho, porque você trabalhou com algumas questões de gramática, tá? Para a Romilda, perguntaram, né, se os alunos ajudaram a elaborar os jogos junto com você, ou se você levou os jogos prontos. Essa foi uma questão que foi colocada, tá? E deixa eu ver aqui que eu anotei algumas outras. Bom, eu vou passar a palavra para vocês, aí depois eu volto aqui com outro bloco de perguntas, tá? Bom, respondendo essa questão aí da tirinha do Chico Bento, né? Na minha dissertação, nas atividades, eu achei melhor não usar como atividade as tirinhas do Chico Bento, porque o livro didático trabalha muito com as tirinhas do Chico Bento, né? Pelo menos os livros que a gente usa lá na escola, quando vai falar de variação linguística, usa uma tirinha do Chico Bento. Então, eu procurei no caderno de atividades trazer outras tirinhas. Eu trabalhei também com uma tirinha da turma do Chachado, que é uma turma nordestina. Teve gente que perguntou aí da literatura de cordel, sobre, né, as variedades, as variações lá do Nordeste. Então, eu escolhi trabalhar com outras tirinhas para os alunos terem acesso a outros personagens que também usam as variações linguísticas, porque a do Chico Bento realmente é muito usada quando vai falar de variação linguística. Então, eu procurei trazer nesse caderno outras opções. Sobre a questão gramatical, sim, é possível trabalhar junto com as variações linguísticas, inclusive no caderno tem algumas questões que foram trabalhadas, questões da gramática, inclusive a gente até trabalhou sobre os tipos de gramática, o que é uma gramática, quem que dita o que está nas gramáticas, porque a variação linguística, ela acontece em vários níveis, né? Pode ser no nível sintático, no nível morfológico, no nível fonético. Então, dá para você usar, assim, a variação linguística para trabalhar essas questões da gramática com os alunos. No caderno tem, sim, eu trabalhei com questões de pronomes, com poema pronominais, trabalhei com outras tirinhas também que trabalhavam essa questão da gramática junto com a variação linguística. Então, é possível, sim, e deu certo na aplicação da atividade. Acho que é isso. Espero ter respondido aí as perguntas. A Romilda quer falar um pouquinho? Quanto à pergunta que me fizeram, eu concordo com você. Eu acredito que o livro didático já traz muitas mesmo tirinhas relacionadas à variação, trabalhando com o Chico Bento. Então, assim, quando nós elaboramos o caderno de atividades, foi tentando trazer, né, outras possibilidades para o professor. E alguém perguntou também sobre a confecção do caderno. Não, o caderno foi uma confecção minha e da Thalita. Nós fizemos juntas e os alunos não participaram. Na verdade, a participação deles foi o retorno. Então, assim, ao longo da dissertação, eu até coloquei o link dela aí, ao longo da dissertação é possível ver essa atividade foi boa, essa atividade talvez fosse bom fazer assim, essa não deu tempo. Então, assim, esse tipo de coisa é que eles contribuíram, né, para que as próximas aplicações os professores possam fazer de maneira diferente. Mas na produção do caderno, não. A produção do caderno é nossa, minha e Thalita. Aproveitando a oportunidade, eu dei uma lida aí na conversa, né, e perguntaram sobre para dar alguns exemplos de diálogos românticos de 2018, né, e eu achei essa questão muito engraçada, eu até selecionei algumas aqui, tá também na dissertação, né, e a gente teve resposta assim, por exemplo, o garoto falando para a moça, né, e aí, Pelim, hoje vai rolar? E a moça responde, né, mas você tem a pegada? Tem umas outras também. E aí, mina, tô doido pra te dar uns pega, tá afim? E a moça responde, talvez, só se for atrás da escola. Então, teve várias ideias aí que eles colocaram para um diálogo romântico no século XXI, né? E foi bem divertido trabalhar essa questão. Eu não lembro quem que perguntou, pediu para dar uns exemplos que os alunos colocaram. Acho que é isso.
Obrigada, né, Daiane, Romilda. Eu acho até que esses comentários, né, da Daiane e da Romilda respondem um pouco uma pergunta, acho que teve 1 ou 2 comentários no chat, que estavam justamente perguntando se as tecnologias, né, estão interferindo no ensino e fazem com que os alunos, enfim, não queiram aprender, por exemplo, língua portuguesa, se envolva tecnologia. Aqui eu estou entendendo que as pessoas que comentaram sobre tecnologia estão falando de WhatsApp, assim, usar a internet, né? Eu acho que tanto o trabalho da Daiana quanto da Romilda mostram que sim, é possível, né? Eles se interessaram muito pelos materiais que a Daiana levou e da Romilda, pelo que eu acompanhei também, né? Ela até fez um comentário aí dos jogos, que os alunos ficaram chamando a atenção dela, né? Perguntando dos jogos para ela no corredor. Então, eu acho que dá sim para chamar a atenção dos alunos, mesmo que às vezes a gente não esteja envolvendo questões relacionadas às novas tecnologias, tá? Bom, uma pergunta que foi feita para a Romilda, como trabalhar, né, como... como trabalhar a relação, né, da família, enfim, com o ambiente familiar, né, como relacionar com a variação linguística, o ambiente familiar do aluno com a variação linguística, tá? Era isso uma questão. Bom, o que mais? Teve aqui um comentário também, o que vocês acham, né, do livro didático apresentar só um capítulo de variação linguística, embora até tem uma outra pessoa aqui no chat, a Naira, que tem até comentado que, principalmente depois de algumas avaliações que os livros didáticos têm sofrido, isso tem melhorado um pouco, né, a variação linguística tem aparecido de maneira um pouquinho diferente no livro didático, mas, enfim, a gente sabe ainda que acaba se restringindo só algumas partes. Então, perguntaram para vocês aí o que vocês acham disso, tá? Bom, é isso. Eu vou passar de novo para vocês. Sobre a participação da família, a primeira reunião que nós fizemos, que foi uma reunião para que os pais, os responsáveis, assinassem sobre o questionário, a adesão foi pequena na reunião. Aí eu fiz uma segunda reunião com um sorteio de cesta básica, né, para ver se os pais, né, compareciam. Mas aqueles que não foram à reunião, um falava para o outro e tal, alguns pais que foram, nossa, que legal, interessante. E aí, assim, a adesão dos alunos foi muito grande, dos pais também foi muito grande, a maioria gostou bastante. E a questão de conseguir trazer esse assunto família para variação na exemplificação. Então, aquele exemplo que eu dei sobre o trabalho, né, no shopping, se era no shopping ou se era no bairro, foi um aluno que disse que a mãe dele foi fazer uma entrevista de emprego e que era uma loja chique do shopping. E que, então, ela estava quando ela foi fazer a entrevista, que ela estava tão preocupada que ela ficou treinando várias vezes. Como que ela responderia? Se me perguntar isso, como eu respondo? E colocou os filhos e o marido para assistir, para ver se as respostas estavam de acordo. Então, assim, ele exemplificou, e aí vem um outro aluno e exemplifica também. E a questão do preconceito e do respeito ao outro também foi bem interessante, que durante o debate um aluno falou assim, eu perguntei para eles, vocês falariam da mesma forma com o colega, com o pai, com a mãe, com a diretora e tal, como você se comporta quando você precisa dar um recado? Aí ele, respeito eu tenho por todo mundo, eu respeito a minha irmã mesmo, porque se eu não respeitar, ela me bate. Então, eu percebi que eles não estavam compreendendo muito bem. Então, a participação dos alunos e da família, nesse sentido, foi bem interessante, que eu acho que a gente consegue trazer o aluno para participar da aula quando ele se sente representado ali. A minha família, o exemplo da família, e ouvi-lo, deixá-lo falar. E eu acho que foi bem interessante por isso.
respondi. Essa questão aí também da participação da família é importante. Eu também tive dificuldade também com as assinaturas dos responsáveis para poder aplicar o teste de atitude nos alunos, né? Poucos, de uma turma de 40 alunos, uns 20 alunos, 18, que conseguiram trazer assinado o termo de consentimento para participar do teste. Essa questão também é importante a gente dizer, porque a gente passa por essas dificuldades durante essa fase de pesquisa aí com menores de idade. Sobre a questão do livro didático, né? Na minha dissertação eu também faço uma análise sobre isso, né? Eu estudo outros outros autores que também viram como a variação é trabalhada no livro didático, e realmente é geralmente um capítulo, às vezes uma parte de um capítulo. A gente ainda precisa melhorar muito nessa questão, mas eu acho que só de já estar no livro didático já é, sim, algo que a gente pode considerar, e o professor ele faz toda a diferença nesse processo. Ele pode trazer para a sala de aula coisas muito além do livro didático e aproveitar esse capítulo e falar bastante sobre variações, trabalhar diferentes atividades. Eu acho que é possível, sim, mesmo o livro ainda trazendo muito pouco essa reflexão aí sobre as variações, sobre a sociolinguística. Acho que é isso. Meninas, eu só queria fazer aqui um adendo. Não sei se eu compreendi de outra maneira também, né, essa pergunta sobre essa relação da família e o ensino, porque, assim, o que eu havia entendido, né, também, é que para além dessa parceria dos pais, da família e dos pais no sentido de vocês conseguirem, né, trabalhar essa proposta didática, eu acho que o que também foi perguntado, e que eu acho que vocês poderiam falar um pouco sobre isso, é sobre essa questão, né, de que quando eu começo a desmistificar algumas crenças linguísticas, eu acabo também com isso contribuindo para desmistificar aquela ideia de certo ou errado em relação à língua, né? A gente começa a ter uma visão muito mais ampla, né, das práticas de linguagem a partir dos usos contextualizados. Então, a gente passa a ter a noção de adequação e não de certo e errado. E aí, talvez, a questão seja como é lidar com essa questão da variedade linguística, né, que está lá no âmbito familiar, que o menino traz, né, uma vez que ele também na escola, ele passa a se apropriar de uma variedade que por vezes não é partilhada, né, dentro de casa, né, quando ele passa, por exemplo, a ter contato, né, com as variedades cultas. E é importante isso para que a gente também não desperte, né, atitudes linguísticas que são perniciosas, né, do tipo do aluno começar a corrigir, né, a fala dos pais, dos avós, enfim. Então, a ideia é, quando a gente desconstrói essas crenças, a gente acaba também, né, acaba conseguindo atuar nessas atitudes. Eu acho que seria bacana se vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês pensam sobre essa perspectiva, tá, de família e escola em relação à variação linguística e às diferentes variedades linguísticas. Como você falou, né, Thalita, o professor tem que ter muito cuidado quando for trabalhar as variedades cultas, né, com os alunos, porque, geralmente, pensando no nosso contexto de escola pública, no meu caso, que é uma escola periférica, né, a variedade que os alunos utilizam é bem distante da variedade culta, né, e a gente tem que ter esse cuidado de passar em sala de aula para o aluno que o jeito que ele fala, que os familiares falam, não é errado. Não é errado, mas em determinados contextos ele precisa adequar a linguagem dele. Então, acho que o professor tem que deixar isso bem claro para o aluno, porque senão ele acha que o jeito que ele fala é errado, o jeito que o pai ou a mãe fala é errado, e acaba passando isso para dentro da casa deles. Então, o professor tem que ter esse cuidado de explicar que o jeito que ele fala não é errado, que o jeito que ele fala com os pais, com os amigos, ele pode continuar falando, se for uma situação informal, mas que numa situação mais formal, em um outro contexto, ele precisa usar uma variedade diferente, que é as variedades cultas, né,
que serão trabalhadas mais na sala de aula. Eu acho que é importante o professor ter esse cuidado em explicar para o aluno. Eu concordo com a Dayana, e mais que, assim, o aluno, ele tem que ter acesso a isso para que ele possa fazer o uso, porque é importante que a escola mostre para ele, aliás, que o professor trabalhe com ele de uma forma que ele possa refletir sobre a importância. E aí ele vai mostrar essa importância para a família dele também. Porque aí ele não vai aprender porque ele é obrigado, ele vai aprender porque ele fez uma reflexão e ele descobriu que aquilo pode abrir portas para ele. Ele não precisa usar o tempo inteiro uma variedade mais formal, mas se ele for cobrado, ele sabe utilizar. Ele não precisa ele não precisa cobrar de um colega, cobrar de um familiar, mas se a pessoa precisar fazer aquele uso, ele sabe, ele tem conhecimento. E aí, esse conhecimento, se ele faz essa reflexão dessa necessidade e não uma imposição da escola ou do professor, esse trabalho é muito mais fácil, porque aí é o aluno que vai buscar e ele consegue compreender muito mais fácil, ele participa muito melhor, e aí a família também sai ganhando, porque principalmente o fato de eu trabalhar com o sexto ano, que eu percebo é que a criança, o adolescente, ele influencia muito, a opinião dele influencia muito em casa. Eles são, aquilo que ele gosta, aquilo que ele acha que é importante, ele leva para casa. É a mesma coisa, por exemplo, de uma campanha de trânsito. Se você mostra para a criança, a campanha deu certo porque mostrou para a criança que ela precisa usar um cinto de segurança. Ela não vai sair se não colocar. Então, basicamente é isso, que essa vontade ou essa insistência, né, do adolescente acaba interferindo mesmo na família de uma forma bastante positiva, se for reflexivo. Obrigada, Dayana, Romilda. Bom, a gente já está com um tempo aí meio que estourando, vamos dizer assim, que a nossa ideia é que essas lives não sejam muito cansativas, né, que não extrapolem muito tempo, né, então eu acho que tem, né, duas questões que eu e a Thalita gostaríamos de reforçar, né, é que aqui no chat, né, apareceram, né, algumas perguntas, comentários, né, sobre preconceito linguístico, sobre ensino de gramática, né, e também sobre a questão da variação linguística na BNCC, tá? Eu acho que a gente tinha, né, muitas coisas para falar sobre isso, e com certeza se a gente perguntar, né, para a Romilda e para a Dayana, elas também tem uma série de questões para falar sobre isso, né? Mas já de antemão a gente gostaria de falar que essas três questões, né, ensino de gramática, questões da BNCC e questões sobre preconceito linguístico, né, como lidar, né, como é que ele está no ambiente da escola, eles vão ser temas das nossas próximas lives, tá? Então, por isso, nesse sentido, a gente não vai abordar, e a gente conta muito, inclusive, com a participação de vocês, que vocês nos ajudem a divulgar, que a nossa ideia não é fazer uma live acadêmica, no sentido de acabar sendo teoria, mas é mesmo a gente tentar ajudá-los, enfim, a pensar em como a gente pode colocar em prática uma série de questões da sociolinguística educacional, em pensar em ensinar a língua portuguesa, né, considerando uma pedagogia da variação linguística, tá? Bom, e na verdade, assim, só teve uns comentários da gramática, eu só queria complementar, né, que alguém pergunta, né, qual é o espaço da gramática, enfim, eu acho que a variação, eu acho que toda vez que vai ensinar um fenômeno gramatical, ele tem que ser ensinado numa perspectiva variacionista, tá? E tem forma, assim, de fazer isso, inclusive eu já tive orientandos até que trabalharam com fenômenos gramaticais, eu sei que a Thalita também, então por isso que a gente vai até deixar, então, a princípio a gente responde que sim, e o ideal é que a variação estivesse em todas as nossas aulas, né? A gente vai trabalhar produção de texto, ensino de gramática, né? E, inclusive as aulas não fossem tão segmentadas assim, mas a gente vai deixar para abordar exemplos em outro momento, tá? Teve alguém também que comentou sobre a questão de gêneros orais, né? Se é possível trabalhar
gêneros orais na sala de aula. Agora eu não estou exatamente com a pergunta completa aqui, mas teve um comentário sobre gêneros orais, né, e o trabalho da variação linguística. Então, tem sim, e inclusive tem trabalhos muito bons, né, que abordaram gêneros textuais e a variação linguística. A Thalita mesmo orientou alguns, eu também orientei, mas tem outros, né, então a gente pode até... a gente está acompanhando, inclusive, aquilo que vocês estão comentando de indicações de temas para as lives lá no formulário do Google Forms, e a gente está considerando, inclusive, isso. Acho que questões de gêneros textuais orais é uma coisa bem bacana, né? Bom, teve alguém que falou sobre... tá. E essas questões, né, que vocês comentaram, né, enfim... da relação, né, às vezes a variedade que a escola apresenta, né, diferente do que os alunos têm, enfim, eu só queria lembrá-los, né, e eu e a Thalita, com certeza, a gente vai falar isso numa live que a gente está montando aqui, nós duas, essa vai ser feita por mim e pela Thalita, que é a história, né, que é o que aparece nos livros do Faraco Zilles, enfim, quando eles falam da pedagogia da variação linguística, que a gente não pode esquecer que todos nós somos camaleões linguísticos, tá? Então, o que é isso, né? A gente, o papel, e o que envolve isso, a questão da escola, né? Nós temos que levar os nossos alunos a conhecerem os diferentes recursos da língua, mas, junto com isso, também levá-los a compreender e entender que esses diferentes recursos, eles são usados em diferentes contextos. Então, e que eles, constantemente vão ter que se adequar, e dentro desse leque de opções desses recursos, qual é aquele que vai ser melhor numa determinada prática social, num determinado ambiente socio-interacional, tá? Então, acho que isso a gente tem que lembrar bastante e se encaixa bem nessa discussão, tá? Deixa eu ver aqui. Thalita, você quer fazer mais alguma das perguntas que foram feitas? Não, eu acho que, assim, uma questão até que foi comentada aqui, que eu acho que é importante, que é algo que nós também defendemos muito no âmbito do Prof. Letras, que tem a ver, né, com essa questão de que um professor, que ele é bem formado, ele consegue ultrapassar as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, né, para trabalhar a língua portuguesa da maneira que a gente acredita que seja uma maneira mais adequada, né, desmistificando determinadas crenças e promovendo um ensino mais reflexivo, mais produtivo, mais analítico da língua. E aí, algumas pessoas aqui até comentaram, né, sobre essa questão da importância do professor avaliar, escolher o livro didático, né? E muitas vezes o professor, ele reclama desse material, mas ele não participa desse processo, né? Esse processo de escolha. Então, às vezes, um ou dois professores dão aquela olhada superficial, às vezes o mesmo livro, ele acaba sendo adotado pela escola, mas não passa pela escolha. E é importante que a gente se atente a isso, né? Para que a gente possa ter um material de melhor qualidade para facilitar, inclusive, o nosso trabalho de adequação para aquilo que pode não estar tão bom assim, né? Alguns aqui comentaram também, isso é um fato, é uma realidade. Infelizmente, também, muitas vezes, a variação linguística ela é abordada em um capítulo do Fundamental 1, e depois num capítulo lá no livro do ensino médio, né? E a gente sabe que, como a Juliana até já comentou aqui, respondendo a uma pergunta, né? A variação ela tem que ser trabalhada ao longo, né, do ensino fundamental e médio, e é possível que se trabalhe isso em todas as nossas aulas de língua portuguesa. E aí eu repito, é importante então a formação desse professor, né? Por isso, gente, eu faço aqui mais uma vez uma propaganda do Prof. Letras, né? Eu acho que é um excelente programa aqui de formação continuada, né, no nível de pós-graduação, que faz mesmo com que os professores se transformem. Eu acho que é um processo de transformação, né? Por isso que eu acho, assim, que é importante a gente divulgar o trabalho, né, das egressas aqui do nosso programa, que vocês busquem os trabalhos,
e busquem muitos outros trabalhos, né? Porque a gente tem lá propostas didáticas muito interessantes, né? E é isso, é sair da teoria e olhar para a prática e ver como é que isso foi feito, como foi aplicado, o que deu certo, o que não deu, né? Então, é isso, acho que é isso que eu queria dizer. Tá. Bom, eu acho que a gente já está caminhando aí para a finalização dessa live. Daiana, Romilda, vocês querem comentar mais alguma questão? Eu queria apenas parabenizar a Romilda pelo trabalho, gostei muito, adorei essa ideia aí dos jogos, vou trabalhar com os meus alunos também, parabéns, Romilda. E agradecer mais uma vez às professoras Juliana e Thalita pela oportunidade, é isso. Eu também gostaria de parabenizar a Daiana. É muito bom a gente ver as outras atividades que foram desenvolvidas pelos colegas do Prof. Letras. Eu sempre falava para a Thalita que o Prof. Letras foi um divisor de águas, não só do ponto de vista da Romilda professora, mas da Romilda pessoa, porque eu não consigo mais ser a mesma. Às vezes, mesmo que eu esteja assim, super cansada, mas eu não vou trabalhar isso desse jeito. E porque eu fiz o Prof. Letras, eu preciso honrar essa camisa. Então, o Prof. Letras foi maravilhoso na minha vida. Então, parabéns, Daiana. Obrigada, Thalita. Obrigada, Juliana. Foi muito bom conversar com vocês. Esse assunto, assim, eu amo de paixão. Bom, Daiane, né, Romilda, nós que agradecemos, né, a participação de vocês, aí pelos elogios, enfim, tenho certeza que foi muito produtivo, né? Eu vou pedir para vocês aqui no finalzinho dessa live que vocês, se possível, de novo, compartilhem o link das dissertações de vocês, que tem bastante gente pedindo, embora, né, eu coloquei aí o e-mail do Gevar, então é gevarufmufo@gmail.com, tá? Na verdade, o nosso slogan é sempre Gevar UFTM UFO, então a gente está no Instagram, a gente agora está no canal do YouTube, então a gente conta muito também, né, que nós vamos sobreviver a essas redes sociais, se todos vocês nos ajudarem, né, e participarem junto com a gente, tá? Thalita, tem alguém perguntando sobre dias de aula do Prof. Letras na UFO? Essa pergunta já apareceu algumas vezes, se você quiser responder, antes de eu finalizar. Tá, ok. Atualmente, as aulas do Prof. Letras, elas têm acontecido às segundas-feiras, tá? E como houve também uma reforma curricular, enfim, é possível, né, que essas disciplinas sejam ofertadas nas segundas-feiras. É um dia inteiro de aula. É importante também dizer, né, que o Prof. Letras é presencial, né? Tem gente que às vezes acha que ele acontece à distância. Agora, nesse contexto pandêmico, é possível que ele se torne um ensino à distância por um tempo, né? Mas é importante que se diga, tá? Que ele é um curso presencial. E é isso. Aqui acontece às segundas-feiras. Acho que alguém perguntou também da UFPM, assim, na UFPM, né, até aí, o ano passado, né, quando a gente estava tendo aula, começo desse ano, as aulas são quinta à tarde, sexta-feira, manhã e tarde, né, mas é isso, aí tem umas disciplinas que agora, devido a esse cenário nosso atual, elas estão acontecendo, né, à distância, mas como a Thalita falou, né, como está previsto no currículo aí do Prof. Letras, as aulas são presenciais, tá? E é claro que cada unidade aí, ela tem autonomia de colocar, enfim, num determinado dia da semana, né, e organizar de maneiras diferentes, tá? Mas é isso, é interessante que vocês acompanhem mesmo, perguntem para os colegas, e a nossa ideia é até mostrar um pouquinho do que é feito aqui no Prof. Letras, como a Thalita já comentou, tá? Para finalizar, eu queria só, então, de novo agradecer a participação de todos, já tem pessoal aí que está saindo, né? Em relação aos certificados, que algumas pessoas perguntaram, né? Eu vou usar tanto, né? Eu e a Thalita vamos usar tanto, né, aquele formulário que alguns de vocês preencheram, e também aqui o chat, que vocês foram colocando os nomes, tá? A gente vai levar aí uma semana, mais ou menos, para mandar o certificado, mas a gente manda, tá? O certificado da
da primeira live nós já enviamos, então se alguém não recebeu algum problema com o certificado, por favor, escrevam gevaroftmufo@gmail.com, tá? Mas a gente já liberou o certificado da primeira live. A primeira live também teve um comentário aqui, infelizmente a gente não gravou, mas uma ideia que alguém colocou é que as meninas da primeira live disponibilizem no YouTube os slides gravados. Eu achei a ideia muito legal, então acho que dá para falar, né, com a Renata, com a Sônia, que foram da primeira live, tá? Para ver se elas não conseguem disponibilizar, tá? E a próxima live, o pessoal está perguntando, a gente está tentando se planejar mais para o final da semana que vem, porque inclusive a gente vai trazer convidados para falar sobre questões de preconceito linguístico na rede, são todas pessoas que trabalham, né, estão envoltos aí na escola pública, então acho que vai ser também uma discussão bem legal, tá? Mas a gente vai divulgar aí, divulga pelos e-mails, então nos acompanhe aí que vocês vão ficar sabendo. A ideia é que seja semana que vem, tá? A gente também sabe que está tendo muita live, a gente não queria colocar, né, tudo muito na sequência, mas como as pessoas que vão participar dessa próxima live, elas têm disponibilidade para a semana que vem, então talvez a gente marque para a semana que vem, tá? Novamente a gente agradece as perguntas, a participação, comentários, é muito legal escutá-los, né, ver o pessoal aí dizendo que gostou, e eu desejo aí, eu e a Thalita desejamos, né, a todos uma boa noite, bom restinho de semana, né? E mandem comentários com a gente, né? Nos sigam, como dizem por aí. Não viramos blogueira, como alguém colocou, né? Nós ainda não somos blogueiras, né? Ainda coloquei o ainda, mas a nossa ideia mesmo é compartilhar e disseminar conhecimento sobre a língua portuguesa e sobre, né? Afinal, é a nossa língua. Né? E é muito legal a gente discutir sobre ela, tá? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tá, Thalita, se você quiser comentar mais alguma coisa. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Obrigada pela participação. Boa noite, boa noite. Boa noite, tchau.